Claire, então a gente quer falar, foi até um tópico sugerido por você e é um assunto que eu gosto demais, que é sobre a relação da arte com a apologética e o papel da graça comum em tudo isso, né? Quando a gente Legal. fala sobre arte, sobre apologética e sobre graça comum, inevitavelmente a gente está falando sobre a nossa relação com a cultura. E eu acho que nós, como cristãos, de modo geral, a gente ainda tem uma relação muito mal resolvida com a cultura. É verdade. Eu acho que muitas vezes nós somos extremistas nessa área. Ou nós somos extremamente mundanos e consumimos tudo aquilo que a cultura e tudo aquilo que a arte produz de maneira sem passar pelo devido crivo do bom senso, né, e da sabedoria bíblica, ou então nós partimos para o outro extremo, que aí é o fundamentalismo religioso, e aí nós acreditamos que tudo é demoníaco e nós não consumimos nada. E nesses extremos, nós sabemos que os extremos nunca são bons, e nós precisamos, portanto, fazer uma boa análise do assunto e desenvolvermos uma compreensão bíblica e equilibrada, né? Eu sei que muitas vezes os cristãos, eles são tão... partindo agora para o outro extremo que eu mencionei, né? Demonizam tudo da cultura, só que de alguma forma ainda querem consumir algo a respeito da cultura, e então acabam criando os seus próprios produtos culturais, só que de uma maneira muito caricata. Eu lembro aqui de uma vez que eu pesquisei no YouTube, eu soube de pessoas, pesquisei no YouTube e era verdade, que fizeram uma versão gospel da música da Anitta, o Show das Poderosas. A gente não pode cantar o Show das Poderosas como cristãos, mas a gente pode cantar a versão gospel, né? Prepara que agora chegou a hora do culto das senhoras que oram, jejuam e adoram, coisa desse tipo, né? Então parece que a nossa relação com a cultura como cristãos muitas vezes é de pegar algo que já é ruim e transformar em algo pior. Como é que você enxerga essa situação? Cara, a gente tem uma relação muito ruim com a cultura desde a origem das comunidades evangélicas aqui no Brasil, que é onde a gente está, né? A gente poderia fazer uma análise assim mais global, mas acho que a análise do Brasil já é suficiente. Eu fiz uma live semana passada com o professor Jaziel Guerreiro, ele tem um livro chamado Biografia do Diabo Brasileiro. E ele aborda exatamente as influências da cultura, do folclore, né, da Igreja Católica medieval e das histórias do Brasil na prática da religião. Você vê, quando eu era garoto, todas essas coisas que você falou agora, eu experimentei na igreja onde eu era. Então a gente não podia estudar, por exemplo, não podia fazer faculdade, tudo era demonizado. Eu me lembro quando meu pai se tornou cristão, né, quando ele era cristão quando eu era jovem, saiu da igreja, quando ele voltou para a igreja, ele tinha uma coleção de discos, cara, importados. Tinha uma coleção do Elvis, de shows ao vivo do Elvis. Sou fã do Elvis, hein? Ó. Isso aqui é a gravadora do Elvis. Pra você ver, ele tinha um álbum, cara, duplo. Você lembra daquela época? Você não lembra, não? Da época que os discos vinham em álbuns, né? Com aqueles encartes. O legal do disco é você ouvir os encartes. Então, ele tinha um som dentro de casa da Telefunken, com porta de vidro, entendeu? Que você ouvia o chiado do analógico com perfeição. Ele tinha uma coleção do Ray Conniff, só de metais, uma coleção de MPB, João Bosco. Nossa, e quando ele foi para a igreja, ele jogou tudo fora, cara. Ele deu para um monte de gente, porque tudo era demonizado. Você está falando das versões, a mesma coisa se dá com as versões. Aí você vê a esquizofrenia do pensamento, né? A gente cantou na época,
tinha um cara chamado Renato Suete, que eu não sei se você conheceu também, Não. que hoje ele nem é mais cristão, mas ele foi pastor durante um tempo, foi famoso. Ele gravou a versão evangélica do Bee Gees, de Kenny Rogers, gravou a versão evangélica do Motel Califórnia, gravou a versão... O coral da igreja cantava a música do Moacir Franco, Cadê Você? Uma música que ele fez em homenagem ao Garrincha. Então, cara, ao mesmo tempo que as comunidades de fé tentavam se isolar da cultura, elas tinham uma relação meio adoecida com a cultura. E aí entra o ponto que eu quero tocar, que é a dificuldade que as igrejas têm em desenvolver a autonomia do pensamento, né? Educar, ensinar, gerar pensamento crítico, né? Que hoje a gente está vendo isso em todas as áreas, na política, na religião, na educação, mas as comunidades de fé têm uma dificuldade grande de desenvolver a autonomia do pensamento. Quando você começa a pensar um pouquinho mais, a refletir um pouquinho mais, você logo é taxado de liberal, de imoral, né, de alguém que não tem fé, né, de alguém que não está orando, de que não se relaciona bem com Deus, porque você está questionando valores que estão consolidados em função dessa dificuldade. A gente tem, inclusive, uma quantidade enorme de pastores que lideram as suas igrejas que não têm formação superior, que não têm preparo teológico adequado para isso. Eu não estou discutindo vocação, não. Estou discutindo a capacidade do cara fazer uma análise crítica, né? de fazer uma... É difícil você comparar, né, Max Lucado com John Stott, com Agostinho, entendeu? É complicado. Então, fica todo mundo ali andando no raso, na fé superficial, e não consegue dialogar com a sociedade. Tem até uma live que a gente vai fazer semana que vem sobre isso, né? Por que a igreja não é questionada na hora do Covid, da pandemia? O que a gente tem para dizer? Será que a gente tem alguma coisa para dizer? Por isso que a gente não tem perguntas, né? Então, eu vivi bastante isso que você falou, João. Vivi muito, pra caramba. E eu fui estudar, a minha primeira faculdade foi letras. Eu professor de português e literatura. Então, você imagina, né, a minha caminhada dentro desse universo acadêmico, tendo dificuldade, porque a minha fé entrou em rota de colisão com a cultura. É duro para um cristão descobrir que a cultura dele é frágil diante da cultura da sociedade. É bem duro. Você estava falando, eu também estava me identificando muito, porque eu também vim desse contexto evangélico mais fundamentalista, digamos assim, né? Eu me lembro na minha adolescência que os meus pais descobriram o pastor Josué Irion. Não sei se você já ouviu falar dele. Lembra? Odeia Disney. Ele odeia Disney. Cara, eu lembro que a gente tinha uma coleção de VHS da Disney, cara, que foram todos queimados, foram tudo jogado fora. Bonequinho do He-Man, coleção de G.I. Joe, tudo que eu tinha, assim, foi jogado Joe, fora. Cara, que pecado. Agora, não, meus pais hoje têm uma compreensão melhor, graças a Deus, não estou culpando, mas eu estou explicando também que, em algum momento, acredito que muita gente deve ter vindo de um contexto assim, sabe que, como é difícil, passou por isso, né? E esse tipo de pensamento, ele é fruto de uma teologia equivocada, né? Ele, na verdade, é fruto de uma teologia que nós chamamos de dualista. O que é o dualismo? O dualismo é a ideia de que existe o bem e de que existe o mal, e de que as duas forças são coeternas, coexistentes e estão numa batalha eterna. Em um determinado momento, um sobrepuja o outro, e para vencê-los, nós precisamos fazer determinadas ações, né? Então, se nós temos esse tipo de pensamento de que existe o bem, de que existe o mal como duas forças coeternas, significa que existem coisas, portanto, na cultura que pertencem ao mal, exclusivamente ao mal, e existem outras coisas que pertencem ao bem.
Só que... Jonathan, só para você ter uma ideia, sem querer te interromper, mas já te Pode... interrompendo, Uhum. não podia ter bateria na igreja quando eu era adolescente, porque todo instrumento de percussão era do demônio, qualquer percussão. Uhum. Atabaque, bumbo, tudo de percussão era do demônio. E tudo de sopro era de Deus. Então, as trompas, os trompetes. Você vê que coisa muito, muito... Hoje é engraçado, né? Mas na época não tinha graça nenhuma. Eu me lembro, eu estou falando com você, eu estou lembrando de um monte de coisa. Eu me lembro quando eu era menino, a nossa comunidade levou o Grupo Logos, né? Paulo César, que agora, infelizmente, a Nilma, né? O Senhor a recolheu. Faleceu, está nesse momento de luta, mas o Paulo César é considerado uma referência na música evangélica há mais de 40 anos. Ele é considerado ortodoxo, conservador, cara assim. Só que quando ele foi na nossa igreja, que era uma igreja muito tradicional, o Grupo Logos tinha um kit de percussão. Cara, foi um escândalo. Uau. Foi o Logos causando escândalo. E você falou do G.I.J., você falou do G.I.J., do Irion. Nos anos 90, teve um movimento americano que depois veio para cá, que foi o movimento da Nova Era. Eu lembro, então, peguei. Os crentes viraram caçadores de símbolos, de sinais, de cores, tudo que você vê, interpretação de desenho. Então, o Caverna do Dragão é o demônio. Aqueles bichinhos que brincavam no quintal lá, demônio. Tudo era demônio. Demônio para um lado, demônio para o outro. Então, cara, isso, nós que éramos mais jovens, foi um sofrimento. São poucos os que sobreviveram a esse tempo. E a gente sabe, Leclerc, que como eu estava dizendo, né, isso é fruto de uma teologia dualista. A gente acredita que existe o mal, que é uma força coeterna com o bem, a gente vai ver demônio em tudo na cultura. Então a gente vai acabar demonizando tudo. E nesse sentido, a gente acaba empobrecendo demais a nossa visão de mundo. A gente deixa de consumir coisas que são boas, que são belas e que são, assim, emanam do próprio Deus, não é? Só que para a gente compreender isso, para que a gente possa desenvolver uma relação saudável com a cultura e a gente não demonize tudo o que a gente encontra por aí, a gente precisa entender o conceito de graça comum, não é? Exatamente. O que seria a graça comum? Rapaz, a graça comum é esse jeito incrível que Deus tem de agir na humanidade, pela humanidade, através da humanidade, abençoando e se relacionando com os homens, até com aqueles que romperam com ele, que não tiveram um encontro com ele, né? Porque essa coisa do olhar dualista, né, desse maniqueísmo, é você atribuir que algumas coisas foram criadas pelo inimigo, pelo demônio. Então tem exatamente o que você falou, tem aquilo que pertence a Deus, tem aquilo que pertence ao diabo, né? Mas a graça comum mostra exatamente o contrário, né? Deus abençoando a ciência, abençoando a cultura, abençoando a música, dando ao homem inspiração. Você vê que o homem, a criatura, rompeu com o Criador completamente, não consegue mais entender o Criador, porque depende do novo nascimento, da revelação, para que ela o compreenda de alguma forma, para que ela seja iluminada e entenda a Escritura. Ela não consegue, mesmo assim, mesmo caída, mesmo em ruptura, ela ainda consegue fazer coisas incríveis que são como vislumbres, como os insights do Criador ainda nessa pessoa, nessa gente. Essa é a graça comum, que é uma coisa incrível, né? O cara é rompido com o Criador, vivendo em escuridão, cego, espiritualmente cego, como se falava durante muito tempo. Mesmo assim, consegue compor músicas belíssimas, consegue pintar quadros incríveis, consegue criar vacinas, remédios, construir obras admiráveis, porque toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus ainda flui por essa criatura. E o problema da religião é esse, é que a gente para de glorificar a Deus em tudo que ele está fazendo. E oferece a glória que é de Deus
para outra coisa, que não é Deus. Então, esse é o problema do dualismo, que a gente não consegue contemplar Deus nas coisas, né? A gente sabe, por exemplo, que muitos desses cantores, como Elvis mesmo, cantores da modernidade, da pós-modernidade, são cantores de vida, de moral muito complicada, de vida muito conturbada, mas quando eles cantam, quando a sua voz emana, a experiência transcendente da música, do som, não tem como a gente glorificar outra coisa, né, cara? A gente só pode glorificar Deus. Que pena que a criatura não percebe. Que pena que o Fred Mercury, por exemplo, não conseguiu perceber, ou pelo menos a gente não percebeu que ele tenha percebido, que todo aquele dom incrível que ele tinha só pode vir de Deus, de mais nada. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da imoralidade do artista, não é? Às vezes nós cometemos o equívoco de achar que só porque nós estamos consumindo algo que um artista imoral está produzindo, nós estamos, portanto, endossando o estilo de vida dele. Mas isso é uma falácia, isso não é verdade. Não é verdade. Porque nós podemos muito bem apreciar uma obra de arte, apreciar um livro, uma literatura, apreciar uma canção, um disco, apreciar, enfim, qualquer produto, qualquer artefato cultural produzido por qualquer pessoa, seja crente, seja não crente, e ainda assim glorificar a Deus por causa dela. Isso não significa que nós estamos apoiando o estilo de vida de determinada pessoa, não é? Porque isso faz parte da graça comum de Deus, que despeja dons e talentos a todos indistintamente, seja cristão, seja não cristão. Como diz Jesus lá em Mateus, né? Deus, ele faz a chuva cair tanto para justos quanto para ímpios. O sol nasce tanto para justos quanto para injustos. Isso é a graça comum de Deus. Isso. E o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, dá um show de graça comum, né? Sim. No Areópago grego, quando ele vai mostrando que toda aquela sabedoria, né, toda aquela inteligência dos filósofos, nada mais era do que a expressão do Deus eterno, que agora tinha se tornado tangível, concreta, revelada em Cristo, né? Mas ele vai mostrando exatamente isso. O problema, Jonathan, é esse dualismo que a gente herdou do folclore, da cultura, que emburrece, entre aspas, a nossa maneira de pensar, né? O cristianismo é uma religião transcendente, porque depende do novo nascimento, prega a vida eterna, mas ela também é cognitiva. A gente crê e depois a gente pensa. Uhum. A gente crê, depois a gente pensa. E pensa depois a partir dos filtros que a cosmovisão cristã nos dá. Uhum. Só que esse pensamento dualista vai nos emburrecendo. E é o que você falou. Então, o cara é imoral, então a música não presta. O cara é de uma outra ideologia política, então o pensamento não presta. De uma conduta reprovável. Tá, e se a gente fosse investigar a vida dos líderes, pastores, professores, músicos, talvez a gente ficasse com muita dificuldade. Você quer ver um exemplo interessante, Leclerc? Se a gente fosse levar ao pé da letra esse ponto, ou seja, se nós fôssemos rejeitar artefatos culturais que são produzidos por pessoas que têm um caráter, digamos assim, questionável, nós teríamos que rejeitar até a Bíblia, porque a Bíblia contém histórias, às vezes, de pessoas que tinham um caráter imoral. O caso de Davi, por exemplo, quando pecou com Batseba. O adultério de Davi com Batseba e mandou o marido de Batseba para a guerra para que ele fosse morto. No entanto, a narrativa é belíssima. Mas quando nós lemos essa narrativa que é belíssima, não significa que nós estamos endossando o pecado de Davi, não é? A Bíblia, a Bíblia é um livro incrivelmente sábio, é um livro incrivelmente belo, mas isso não significa que tudo ali que está narrado, e aqui eu me refiro a histórias que têm um aspecto imoral,
não significa que tudo que esteja narrado ali, a Bíblia esteja endossando, não é? Nós temos em Juízes, aliás, isso é uma resposta que a gente pode dar aos ateus, porque vira e mexe aparece na revista Super Interessante aí, os absurdos da Bíblia, na capa da revista Super Interessante. Confira aqui os absurdos da Bíblia. Na Bíblia tem estupro, tem genocídio, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E o maior equívoco é pensar que só porque esses eventos estão narrados na Bíblia, a Bíblia está endossando, e não é verdade. Nós temos lá em Juízes uma narrativa muito estarrecedora, que é o caso daquele mestre que toma toma sua amante e deixa ela fora de casa, e ela é violentada a noite inteira e depois ela é esquartejada. Mas esse é um relato terrível, mas só porque está narrado na Bíblia não significa que a Bíblia esteja endossando aquilo. Né? É para a gente aprender a partir daquilo. Então é a mesma coisa que acontece nas artes em geral. Nós podemos consumir a arte, mas isso não significa que nós estamos endossando o estilo de vida de um artista. Já que você citou a Bíblia, né, no caso das histórias bíblicas, quanto mais se revela, quanto mais transparente é o caráter distorcido, a fragilidade da natureza humana, maior a vitória da graça de Deus. Né? Inclusive, a gente sabe que quando se Deus aparecesse agora na sua sala e dissesse assim: Jonathan, aqui o meu cartão para você se comunicar comigo, o nome de Deus está lá, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Jacó pode ser associado ao nome de Deus, então há esperança para nós, né, meu amigo? Porque não tem gente mais confusa, mais perturbada do que Jacó no Antigo Testamento. Além disso, se isso fosse verdade, como você falou, se a conduta imoral das pessoas invalidasse o texto bíblico, a gente teria um problema até com o nosso Redentor, porque a genealogia de Jesus traz uma relação de pessoas de caráter duvidoso, de moral duvidosa. A gente tem ali um problema de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá tem um problema grave, né, na sua vida. A gente tem ali Raabe, que a gente sabe quem ela é. A gente tem um monte de pessoas que tiveram uma vida conturbada. E o fato de Cristo, da linhagem redentora, vir desse tipo de gente, mostra que há esperança para a humanidade. Eu posso até lembrar, inclusive, agora lembrei do texto onde Paulo fala sobre isso. Né? Logo eu, Paulo, matador de crentes, né? Homem reprovável em todos os sentidos. Se eu fui alcançado pela graça de Deus, nossa, há esperança para todos vocês. Ele fala com muita propriedade. Sim. Eu acho que quando a gente compreende bem esse tema da graça comum, que é importantíssimo dentro da teologia, e aqui é importante lembrar para o pessoal que graça comum não salva, tá, gente? Graça comum não salva. O que salva é a graça especial de Deus, que aí envolve todo o processo redentivo mesmo. Mas a graça comum, ela é o dom de Deus para a humanidade, independente de ser cristão ou não. Deus despeja dons e talentos a todo mundo. Por isso que nós podemos encontrar verdades fora da Bíblia, na ciência, na filosofia, na literatura, na sociologia, enfim, diversas áreas do saber. Quando nós compreendemos bem essa questão, quando nós entendemos que toda boa dádiva emana de Deus, então nós podemos então compreender que perguntas como do tipo, eu posso ouvir música do mundo? Esse tipo de pergunta não faz sentido. Porque se nós... Mas existe música do outro mundo, Jonathan? Existe música de Marte, existe... a gente tem que ser caridoso e entender e lembrar que quando a pessoa faz essa pergunta, ela quer dizer se a gente pode ouvir música mundana, né? Mundana, digamos assim, entre aspas. Exatamente. Né? Não composta, né? Não composta por autores cristãos. O problema com essa pergunta é que a gente vai encontrar cantores que são ditos cristãos que fazem músicas que são muito piores das ditas músicas do mundo, né? É verdade. Então, a gente precisa compreender bem que todo dom, todo talento emana de Deus. Quando a gente compreende bem isso, a gente pode consumir
os artefatos culturais com sabedoria. Então, e além disso, o problema com essa pergunta é que ela acaba caindo inevitavelmente num ponto de hipocrisia, porque, olha, se eu não posso consumir música do mundo, eu tenho que manter a coerência também. Eu não posso consumir livros do mundo, eu não posso consumir filmes do mundo, eu não posso consumir a comida do mundo, de repente um restaurante aí que tem um nome questionável, digamos assim, eu não posso consumir. Ou seja, é muito difícil manter a coerência. Se eu não ouço música do mundo, eu tenho que evitar assistir filme do mundo também. Mas quem consegue viver dessa maneira? Então, é mais sensato, é mais prudente nós desenvolvermos uma boa teologia da cultura, é mais sensato nós entendermos que Deus se manifesta em todas as áreas do saber, é mais sensato nós lembrarmos que Cristo é soberano sobre todas as coisas, e aqui a gente pode lembrar da famosa frase do Abraham Kuyper, né, que diz assim: não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. Todas as esferas pertencem a Cristo. Então, Cristo é Senhor da ciência, Cristo é Senhor da literatura, Cristo é Senhor da filosofia, Cristo é Senhor das artes, Cristo é Senhor da política. Então, se Cristo é Senhor de todas as coisas, o que nós temos que fazer é nos engajarmos com essas outras áreas para que, então, nós possamos aproveitar o melhor delas. E não simplesmente entregar essas áreas para o secularismo, né? Porque o secularismo nada mais é do que a nossa desistência em relação a essas áreas. O secularismo surgiu porque nós deixamos de ocupar essas áreas. E quando nós deixamos de ocupar essas áreas, surge então um pensamento secularista cuja ideia é de simplesmente oprimir a religião e jogá-la para a margem do pensamento intelectual, não é? Eu quero aproveita essa fala, né, para mais uma vez levantar aqui a bola do modelo, né? Esse tempo de pandemia precisa servir para que a gente repense o modelo eclesiástico que a gente tem hoje no Brasil, que é um modelo passivo, né? As pessoas são o tempo todo atraídas para as suas igrejas, não importa que confissão de fé, que denominação, mas elas passam o tempo todo dentro da igreja, trabalhando para a igreja, servindo a igreja, como se a igreja fosse o centro da sua fé, e elas são ensinadas o tempo todo a estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seus amigos estão na igreja, se casam na igreja, fazem aniversário na igreja, vê filme na igreja, pratica esporte na igreja. Então esse modelo passivo, desconectado da realidade, gera um monte de cristãos que não têm autonomia de pensamento. E a gente precisa de crentes na política. A gente está com uma crise política gravíssima nesse país, é sistêmica, endêmica, epidêmica, o que você quiser chamar, porque faltam homens e mulheres sérios na política, cristãos, dignos, faltam cristãos na polícia, faltam cristãos no judiciário, na academia, na ciência, e as comunidades de fé, e a crítica está nesse ponto, por causa dessa visão dicotômica, né? Essa visão dualista, elas preparam as pessoas para ficar dentro da igreja, quando, na verdade, nós deveríamos ter um processo formativo para mandar as pessoas de volta para a sociedade, para que elas possam ser úteis para Deus ali. E isso nada mais é do que o retorno a tudo que a reforma protestante ensinou, cara, que é o sacerdócio universal dos crentes. Os crentes andando pelo planeta e apontando que tudo que tem de bom vem de Deus. Então, é isso que você está falando, cara. Esse secularismo é muito disso aí que você... nasce muito dessa questão de igrejas, das igrejas que vivem para elas mesmas e não vivem para fora. Quando você fala de missão, o tempo todo a ideia de missão que se passa é transcultural, né? É ir para outro país, mas cada comunidade de fé faz missão onde está. E cada estudante é um missionário de Deus na sala de aula. Cada profissional faz missão onde exerce a sua função, porque nós somos luz. Então,
são lâmpadas, como está em Apocalipse, candelabros de Deus andando em todo lugar, trazendo luz para que o homem veja a glória de Deus. Tomara que a pandemia nos faça repensar esse processo. Sim. Eu vou comentar isso que você falou, mas eu vou ativar aqui os comentários, Lequer, se o pessoal quiser interagir, falar alguma coisa. Interagir. Mas eu queria comentar o que você falou, e isso é muito importante, porque quando nós nos fechamos dentro da igreja, o risco que nós corremos é de criar um gueto, criar um tipo de subcultura e que não dialoga com os de fora. Né? Mas nós, como cristãos, e seguindo a orientação de Cristo, nós temos aí a tarefa de sermos sal e luz, onde quer que nós formos. Isso não significa que nós seremos mundanos. Essa é uma distinção importante. Só porque nós estamos falando aqui do diálogo com a cultura, só porque nós estamos falando aqui do engajamento com as artes, de poder ouvir uma música secular, secular entre aspas, né, de poder ouvir uma música que produzida por um não cristão, de assistir um filme, de ler um livro produzido por não cristão. Só porque nós estamos incentivando isso não significa que nós seremos mundanos. Né? Porque ser mundano, segundo a Bíblia, significa assimilar, significa adotar um estilo de vida que é contrário às Escrituras. E não é isso que nós estamos dizendo. Nós somos do mundo, mas nós não somos mundanos. Não é? Nosso papel é ser sal e luz nessa terra e influenciar a cultura e, de alguma forma, na medida do possível, influenciar o debate, poder transmitir as nossas ideias também. E aí entra a apologética, né? A apologética é importante não só porque ela oferece argumentação e respaldo intelectual, mas eu acredito que nós precisamos tratar a apologética como no sentido artístico, como nós estamos falando aqui também. Aquilo que Schaeffer fazia, apologética cultural. Você assistir um filme e apresentar as suas perspectivas cristãs sobre aquele filme. Você ler um livro e fazer pontes com a cultura. E por aí vai. Essa é uma tarefa que nós precisamos adotar como cristãos. Nós temos duas tarefas como cristãos. Nós temos aí o mandato evangelístico, que aí é a tarefa de evangelizar mesmo, pregar Cristo a todas as culturas, a todo mundo. Mas também nós temos o mandato cultural, que é estabelecido lá em Gênesis, que é a tarefa de nós, como cristãos, produzir cultura. Não é? Aliás, não só cristãos, basta ser humano. Se você é ser humano, você tem que produzir cultura. E nós não estamos falando aqui necessariamente da alta cultura. Você não precisa ser um músico para produzir cultura, você não precisa ser um cineasta para produzir cultura, você não precisa ser um poeta profissional para produzir cultura, mas toda vez que você desenha, toda vez que você escreve um poema, toda vez que você... enfim, assiste um filme, reflete sobre o filme, você está produzindo cultura, por mais que você não seja um profissional. E essa é uma tarefa que nós precisamos resgatar. Eu queria comentar, Jonathan, isso que você falou sobre ser mundano e não ser mundano, né? Por trás desse conceito de mundanismo, também tem uma outra ideia religiosa falsa de que os cristãos são perfeitos, né? Sim. Então, você é mundano porque você se deixou contaminar pelo mundo e os cristãos não fazem isso. Ora, não existem cristãos perfeitos. Uhum. Pelo contrário, os cristãos são homens e mulheres iguais aos outros, iguais aos ímpios, com uma diferença. Eles foram alcançados pela graça salvífica de Deus e nasceram de novo. Mas isso não os torna melhores do que os outros. Isso é um conceito muito equivocado. Então o camarada acha que porque ele está frequentando uma igreja, com a Bíblia debaixo do braço, que ele canta no coral, então ele se tornou uma pessoa melhor, perfeita, mais elevada, né? Tem vários filmes que falam sobre isso. Já que você falou de filme, então a gente poderia citar Footloose, que é um clássico aí que fala desse aspecto, né? A dança sendo mundanizada e depois a gente vê que não é nada disso. Poderia citar Amadeus, né? A crise entre os compositores, que fala sobre esse aspecto também. Poderia citar O Nome da Rosa, de Humberto Eco, né? A falsa piedade por trás da religiosidade. Então, muitas comunidades de fé acabam promovendo uma falsa religiosidade e fica todo mundo
numa aura de perfeição. E é importante que a gente saiba que Deus não nos pede perfeição. Perfeito entre nós é só Cristo. Depois que tudo acabar, só Jesus será glorificado entre nós. Todos nós somos humanos e falhos. E isso também é importante, Jonathan, porque essa falta de crítica, de autonomia de pensamento, faz com que os cristãos também não consigam lidar com as próprias falhas. Então, ou eles acertam tudo, ou não acertam nada, né? Ou eles vão até o fim sem cometer erro nenhum, ou eles se frustram e jogam tudo para o alto. Esse dualismo também acaba prejudicando a fé. A fé deixa de ser saudável. Então, ser mundano é isso. Ser mundano é abrir mão da sua fé, é de alguma forma negar a Cristo. Não é? É diferente de você ser crente no mundo. E essa é uma discussão importante. Aí você consegue fazer apologética. Sim. E voltando lá, eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que também quando a gente compreende, eu estava pensando aqui, Leclerc, quando a gente compreende bem o que é a graça comum e que ela existe, isso é tão libertador, porque isso nos livra daquela culpa que eventualmente nós tínhamos, sei lá, de jogar um videogame legal, de assistir um filme bacana. Cara, não podia ver televisão, cara. Olha só. Exato. Há menos de 50 anos atrás, 60 no máximo, não estou falando de 1000 anos, não. Não podia ver televisão, cara. Hoje as igrejas têm canais de televisão. Sim. Isso é tão absurdo, né? Quantos crentes... Eu tive amigos que foram excluídos da igreja porque jogavam futebol. E hoje o cara levanta a camisa e dá glória a Jesus depois do gol. Isso é uma loucura. Uma loucura total. Realmente libertador. Quando a gente se depara com uma teologia saudável da cultura, de como o cristão pode se engajar com a cultura, entender o conceito de graça comum, é libertador. A gente entende que Cristo é soberano sobre tudo. Isso significa que a gente pode ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, sem aquele aspecto de culpa, sabe? E a gente pode glorificar a Deus com isso. Você citou Amadeus, o filme do Amadeus, né, do Mozart. Eu quero lembrar aqui do Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, toda vez que ele compunha uma música, ele assinava com as iniciais SDG. Só lhe deu glória, somente Deus a glória. E não significava necessariamente que tinha o nome de Deus naquela música. Lógico que ele compôs várias sinfonias aí para a igreja e tudo mais, mas não, tem várias obras dele que não fazem uma menção direta a Deus, mesmo assim ele está glorificando a Deus. Quando nós produzimos cultura, nós precisamos lembrar que nós glorificamos a Deus, nós glorificamos a Deus independentemente de ter o nome dele lá ou não. Seria ridículo nós acharmos que nós só estamos glorificando a Deus numa pintura quando nós colocamos uma cruz nela, não é? Ou na igreja, como você mencionou, né? Mas não, toda vez que nós produzimos arte, a arte como ela é, nós estamos glorificando. Toda vez que nós produzimos arte, porque uma coisa é importante, Leclerc, a gente precisa lembrar que o papel da arte é simplesmente de entreter, é simplesmente de provocar deleite, de provocar prazer. E não existe nada de errado nisso. Não existe nada de errado a gente se deleitar num produto cultural. Mas aí esse ponto que você colocou agora revela exatamente a formação do pensamento equivocado, porque durante muito tempo a gente aprendeu que não podia ter prazer. O prazer fora da religião era um prazer condenável, mundano, maligno, né? Essa ideia do prazer era condenada. Eu comecei a entender a graça comum quando eu tinha, 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar no louvor, né? Comecei na área de música, na igreja, tocando, cantando e tal, e o meu pai me deu uma fita VHS do Ronquenoli. Você conhece o Ronquenoli? Sim, então, VHS, beleza? Então ele falou assim, comprei isso aqui para você, que eu sei que você gosta de música. Lift Him Up. O show dele, Lift Him Up. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado no sofá, assistindo aquele show, eu falei assim, peraí, mas aquele baterista ali
é o Chester Thompson, ele toca com o Phil Collins. Mas aquele percussionista ali é o Alex Acunha, ele toca com o Michael Jackson. Peraí, mas aquele baixista ali é o Laboriel, esse cara toca com a família Caymmi. Ou tem alguma coisa errada com esses caras, ou tem alguma coisa errada comigo. Começa a cair a ficha, né? Exatamente. Então dá pra gente juntar isso, música de altíssima qualidade com fé, é aí que você começa a pensar na graça comum. Sim. E agora, falando sobre graça comum, a gente também precisa lembrar de uma coisa, Leclerc. Às vezes um conceito é mal compreendido e acha que só porque, pelo fato de Deus despejar dons e talentos para todos os homens e para que os homens possam produzir cultura, isso não significa que também é uma licença para o libertinismo, não é? Só porque Deus... Porque, assim, para falar a verdade, a graça comum ela está presente em todas as coisas, em tudo, tudo. Mas existem produtos culturais que são tão ruins que a graça comum acaba sendo tão pequena que não vale a pena nem consumir, não é? Mas é verdade. Um exemplo disso, por exemplo, a sexualidade é algo belíssimo que foi produzido por Deus. Só que a pornografia deturpou isso. A pornografia deturpou isso completamente, mas existe graça comum presente ali também. Mas isso não significa que a gente vai consumir pornografia, né? Isso seria um absurdo. Exatamente. Tem uma frase de um amigo meu que é muito interessante. Ele disse uma vez que a graça comum ela não deve ser um tipo de licença para que você entre num lamaçal para encontrar uma moedinha de 5 centavos. Sabe? Porque a graça comum está presente em tudo, mas depende de nós a sabedoria necessária para compreender aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Não é? Então, mas a autonomia do pensamento, o pressuposto bíblico, a boa teologia, e principalmente uma vida de fé saudável, que ajuda você a fazer essas leituras, né? A sexualidade é saudável, mas a pornografia é uma distorção dessa sexualidade. A prática esportiva é saudável, mas a violência, né, a agressividade absurda é uma distorção dessa prática. A arte é saudável, mas a arte que promove, por exemplo, a distorção da condição humana, ela deixa de ser saudável. Então você começa a exercer a sua capacidade de fazer a leitura e dizer assim, pô, eu percebo a inteligência, a performance, a qualidade, a tudo que está sendo feito aqui com muito profissionalismo, mas eu não posso consumir esse negócio, porque no final das contas, porque aí que vem a sacada da graça comum, isso aqui não glorifica o Criador, né? Mesmo com toda a inteligência do ser humano, colocado em prática, isso aqui não glorifica o Criador. Então eu preciso rever a minha maneira de pensar. Isso serve tanto para as coisas ruins como para as coisas boas, porque durante muito tempo se condenou, por exemplo, as obras de C.S. Lewis, como as Crônicas de Nárnia, por causa da fantasia, por causa dos elementos mágicos. Então também serve para um lado, né, serve para pornografia, e serve para o outro também, quando você começa a rejeitar tudo, só porque você não concorda. Sim, exatamente. Posso citar também as práticas comuns da sociedade, como o consumo de bebida. A gente tem uma Bíblia publicada no Brasil, que eu não vou citar qual que tem um comentário lá dizendo que o vinho que Jesus fez surgir em Caná da Galileia não era vinho, era suco de uva, era maguari, era abez, entendeu? Então o cara para rejeitar, se de um lado alguns cristãos usam a graça comum para mergulhar na lama, outros cristãos também usam para rejeitar a luz, para rejeitar a luz. Então esse equilíbrio depende da autonomia do pensamento. Você não está pensando, né? Ou porque você não quer pensar. Aí começa a negar o próprio texto. Começa a rejeitar o próprio texto bíblico e adequar. Aí a gente vai perdendo o rumo, né? Sim, exatamente. É isso. Eu acho que
o tema da graça comum é de suma importância para nós compreendermos bem este assunto. Nós precisamos resolver, como evangélicos, como eu disse no começo, como evangélico, nós temos uma questão mal resolvida com a cultura. Então a gente, às vezes, condena tudo que tem na cultura, mas e aí quando a gente condena tudo que tem na cultura, a gente de alguma forma quer trazer quer criar o nosso próprio gueto evangélico dentro da igreja. E aí faz aí a noite do cinema, ou então a noite do showzinho dentro da igreja. Festa junina, festa junina pode? Então, coisas desse tipo. Pois é, aí a cultura do show, a cultura do show dentro da igreja. Se você acredita que, por exemplo, assistir um show, assistir um concerto musical é algo pecaminoso, é errado, então eu vou ter que criar um dentro da igreja. Mas aí o problema é que você faz algo, você evita, você deixa de consumir algo que é bom, que é proveitoso, que é legal, que é produzido por um ímpio, e produz, às vezes, imita mal dentro da igreja, não é? E então isso é ruim. Então, por isso que é importante nós entendermos aquele conceito de esferas que Kuyper falava bastante, né? Dentro da igreja, nós precisamos entender a liturgia, nós precisamos administrar os sacramentos, nós precisamos pregar a palavra de Deus, administrar a ceia. Mas não tem espaço para showzinho, para stand-up comedy, né? Stand-up comedy dentro da igreja. Você quer assistir stand-up comedy, vai no lugar certo. Pô, cara, eu já cansei de falar isso, irmão, essa banda ruim tocando aí desafinada, é melhor ouvir Roupa Nova, pô. Eu não aguento. O que a gente precisa, cara, é de música telorreferente, de educação telorreferente. E tem muita gente boa fazendo isso. Isso, poxa. Então, se você é músico, né, fica aqui a dica na nossa live, #fica a dica. Se você é músico, use a habilidade que Deus te deu para glorificar a Deus, cara. Você vê um monte de caras aí que fazem shows nos teatros, no carnaval, e no meio do show o cara toca um tambor, faz um atabaque, divulga lá a fé dele. Então você que é servo de Deus, produza cultura de boa qualidade e quando tiver oportunidade, glorifique a Jesus. Para que o homem ainda não regenerado consiga, nesse momento, receber o sopro do Espírito Santo. O problema é que a gente tá o tempo todo cantando, pregando, ensinando para crente. Quando a gente deveria estar iluminando do lado de fora. Realmente, cara, isso aí que você falou, não dá. Show, como é que é? Comedy, que é? O stand-up comedy dentro da igreja, né? Muito ruim, né, cara? Muito ruim, esse que é o pior, né? Mas, Leclerc, é legal falar sobre isso, porque, fazendo aí a ponte com a apologética, a gente precisa lembrar que, por mais que a apologética muitas vezes seja entendida como mera argumentação, ela é muito mais do que isso, porque, às vezes, uma pessoa não vai deixar se convencer por argumentos, mas vai deixar ser tocada por uma obra de arte, ou por uma peça cultural, não é? Então, aí entra a sensibilidade do apologista, entra a sensibilidade do cristão, em saber o momento certo de puxar ali da sua bagagem apologética, do seu arcabouço apologético, aí a carta necessária para dialogar, de repente uma música, de repente um livro, de repente um filme. Paulo, no Areópago, citou os poetas gregos. Né? Exatamente. No meio do discurso, ele citou um poeta grego para sustentar aquilo que ele dizia, mais uma evidência da graça comum. Então, a gente não tem que dispensar tudo que é produzido pelo mundo, a gente pode aproveitar e lembrar que a arte é uma dádiva de Deus. Isso faz parte da nossa imago Dei, faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Nós somos capazes de produzir cultura, capazes de produzir arte, porque somos imagem e semelhança de Deus, seja crente ou não crente, certo? E quantos cristãos, né, cara, inteligentíssimos, brilhantes, que abandonam a sua vocação, a habilidade que receberam para se tornar pastores e pastores ruins, músicos ruins, sim, porque eles entendem que a única maneira de servir a Deus é
entrando para o ministério pastoral, para a vida eclesiástica. Então, esse é um problema do nosso sistema passivo, né? Eu só estou servindo a Deus se eu estiver no clero, se eu estiver nesse grupo aqui de nível superior, de espiritualidade superior. Então, abandonam a sua habilidade. Excelentes arquitetos, advogados, poetas, juristas, intelectuais, professores, né? Como faz falta no Brasil professores de nível superior, né? Com mente brilhante, mente telreferente. Os caras deixam de trabalhar nas universidades, de participar de projetos de pesquisa para aderir. E aí vai ficar sempre a meia boca ali, porque o cara nem é uma coisa nem é outra, vai ficar sempre no limbo. Então, isso é muito legal. Já que você citou Davi, né, no início da nossa live, Davi é um dos personagens que melhor nos representa na Bíblia, porque ele é totalmente humano, igual a gente, tanto na virtude como na queda. E em alguns momentos ele foi reprovado por Deus, como nós também somos reprovados em momentos da nossa caminhada. E uma das coisas que Deus reprovou nele foi exatamente esse desejo que ele teve de construir um templo, né, de entrar nesse mundo da espiritualidade, quando a vocação dele era guerrear, era usar a espada, era ser glória, luz de Deus no campo de batalha. Deus falou para ele, cara, tua mão está cheia de sangue, agora você quer ser sacerdote, entendeu? Então, essa sedução da religião tem desviado muitos irmãos nossos, que são, a gente poderia citar o rei Urias, né, que está lá, a famosa citação de Urias, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, perdão, você falou de Davi, eu misturei Urias com Uzias, né? O rei Uzias, que também foi um governante brilhante, um cara cheio de boas ideias, uma excelente gestão, inovação, muita qualidade no governo, só que ele um dia resolveu ser sacerdote. A religião, cara, é muito sedutora. Também quero lembrar Gideão, quando o povo de Israel diz, Gideão, você nos libertou, governe sobre nós. Aí ele disse, não, entre nós, só o Senhor governará. O pessoal, nossa, que homem espiritual. O que você quer, então? Eu quero uma estola sacerdotal. Assim, pô, Gideão, todo mundo quer virar religioso. Quando é muito bom ser usado por Deus em outras áreas. E tudo isso glorifica. É melhor ser, eu digo a você, Jonathan, com todo temor diante de Deus, sabedor de todos, é melhor ser um profissional, né, de qualidade, que glorifica o Senhor com as suas competências, do que ser um obreiro que envergonha o nome do Evangelho ou que não é útil para Deus, que não trabalha com qualidade. Leclerc, nossa live está acabando, a gente tem 2 minutos para encerrar. Mas eu queria agradecer, o papo passou tão rápido, foi tão gostoso. Queria te agradecer mais uma vez para poder participar. Eu só queria aqui fazer uma indicação rápida, porque o pessoal pediu a indicação de livros nessa área, eu queria indicar alguns livros. Tem um publicado pela Ultimato, que é esse aqui, do Huckmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa. Legal. Tem um muito bom do Michael Horton, da editora Cultura Cristã, O Cristão e a Cultura, muito bom. Legal. E 2 da editora Vida Nova, Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. A gente falou desse livro numa outra live, né? E esse daqui também da Vida Nova, Cristo e Cultura, uma releitura do D.A. Carson. Esses 2 últimos você encontra lá no site da Vida Nova. Legal. Bom, obrigado mais uma vez, Leclerc. Obrigado a todos aí que participaram, interagiram. E a gente vai marcando outras lives por aí, né? Isso. Posso falar do meu canal? Vai lá, tem 40 segundos para a gente encerrar. Então, se você quiser ver outras lives igual a essa, e essa aqui, inclusive, né, quiser discutir mais essas questões, a gente tem feito um monte de conversas muito relevantes sobre esses temas. Só você curtir o canal youtube.com/Oficina da Palavra. Inscreva-se, curta, compartilhe, tudo de graça. Tem música lá também, boa música, né? Isso é muito legal, porque isso tudo glorifica o nosso Deus. Obrigado, Jonathan, pela oportunidade, pelo papo. Um dia, quando eu crescer, eu quero ter uma barba igual a sua. Valeu, Leclerc. Um abraço para todos cara. aí, gente.